Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Adicional de 25% na aposentadoria por invalidez. Este é o tema que nós vamos debater com os nossos convidados hoje aqui no nosso Atualidade Jurídica, ou seja, o Dr. Odilon Garcia Júnior e a doutora Jane Dias da Silva vamos falar sobre esse tema, doutor. Dá para o senhor abrir para nós falando um pouquinho, esse nosso bate-papo, falando um pouquinho sobre esse tema? Sim. Agora sim, obrigado pelo convite novamente. E nós vamos hoje aqui trazer para o teu programa esse adicional de 25% em relação ao benefício da aposentadoria por invalidez, que muitas pessoas desconhecem que têm esse direito e não exercem. Né? Normalmente, um aposentado por invalidez que não consiga, né, mais ter a capacidade que precise, por exemplo, de um cuidador, de uma ajuda, de um familiar ou de um contratado, pode postular esse direito junto ao INSS. Certo. Só que as pessoas desconhecem isso. Claro. Aí eu acho muito importante que a doutora Diene aqui venha e nos dê todos os detalhes. Né? Doutora, quando a gente fala nesse tema, muita gente deve estar ligada conosco aí e pode estar interessada nesse assunto. Sim. E eu abro esse nosso bate-papo lhe perguntando o que é adicional de 25%. Bom, Guaraci, o adicional de 25%, ele é um adicional remuneratório. Ele é calculado com base no salário de benefício que a pessoa recebe. Então, como o nome do adicional mesmo diz, ele é calculado com base em 25% do valor do benefício desse segurado. E o intuito da criação desse adicional foi no sentido de dar uma cobertura econômica para a família e para aquele segurado naquele momento em que ele não tem mais condições de gerir sua própria vida e ele precisa da ajuda da família, da ajuda de um terceiro, às vezes um familiar que vai deixar de trabalhar para poder auxiliá-lo nesse momento, né? Claro. Então, é um adicional econômico para poder subsidiar essa questão. E quem tem direito ao adicional de 25%, doutora? Bom, a nossa legislação, ela prevê que somente a aposentadoria por invalidez está coberta por esse adicional. E é importante a gente salientar, eu acompanhando os segurados, eu vejo que as pessoas, quando elas sabem que existe esse direito, elas acreditam que esse direito somente pode ser exercido se no momento da concessão da aposentadoria por invalidez já existe a concessão, a situação do adicional. E não, ele pode ser a questão do agravamento dessa doença que gerou a aposentadoria por invalidez que vai gerar o direito a esse adicional. Claro, e judicialmente o adicional pode ser estendido a outros benefícios? Essa é uma questão que agora eu e o doutor Odilon estávamos debatendo, que infelizmente a nossa jurisprudência foi recentemente modificada, né? Então, anteriormente, nós tínhamos uma jurisprudência que vinha sendo consolidada no sentido de estender esse benefício para qualquer modalidade de aposentadoria. E hoje já não é mais essa realidade, nós ficamos restritos apenas à aposentadoria por invalidez. Claro, e doutora, como é que se comprova essa situação? Bom, eu costumo, normalmente nesses casos, orientar os clientes a pegar pelo menos 2 atestados médicos, porque essas pessoas normalmente, quando estão nessa situação, elas vêm em tratamento com diversos médicos, né? Então, se a gente puder pegar 2 atestados de médicos diferentes, que a gente consiga colocar o CID da doença, explicar o tratamento, as necessidades de ajuda para gerir as atividades diárias, é bem importante. Receitas médicas, laudos, exames médicos e até mesmo a gente pode vir a se valer de uma prova testemunhal. Claro, doutor, e esse momento é um momento muito difícil para a pessoa, para se preocupar com esse tipo de coisa, né? Porque a pessoa já está com um problema, né? Sim, eu acho que é uma maneira que essa legislação com cunho eminentemente social vem trazer um certo amparo, né? Porque esses 25% desse adicional não significa que vá cobrir essas despesas todas, né? Ela vem só como um auxílio, sim. Tá? Normalmente funciona assim. E ela é importante
meu ponto de vista, que as pessoas tenham ciência que ela existe, que eles possam exercer. E como a doutora Jenny colocou, às vezes vai lá, o segurado se aposenta, né, por invalidez. E ele se torna, vamos dizer assim, incapaz de gerir a vida dele ali, né? Posteriormente, ele diz, eu não tenho direito. Tem direito. Não precisa ser no mesmo momento que se aposentou. Evidente. Tá? Esse eu acho que é o ganho da informação que a gente quer transmitir. Claro. E, doutora, administrativamente o INSS concede o adicional? Bom, o INSS, como a gente vem comentando aí ao longo dos programas, ele é bastante... ele restringe bastante a concessão dos benefícios. Óbvio que existem situações em que o INSS concede esse adicional administrativamente, mas via de regra a gente acaba tendo que postular judicialmente. Mas falando numa questão judicial, eu gostaria de trazer 2 pontos bem importantes da atual jurisprudência do STJ. Existem 2 situações que o STJ vem reconhecendo repetitivamente. A primeira situação é aquela situação em que o segurado tinha condições de se aposentar por invalidez, mas o INSS, em vez de aposentar por invalidez, concede um auxílio-doença. Isso é bem frequente. Como a invalidez requer um caráter mais forte da doença, o INSS opta por dar um auxílio-doença e não dar invalidez. E o STJ vem construindo a sua jurisprudência no sentido de dizer que a invalidez ocorreu lá desde a concessão do auxílio-doença e junto já deferir o adicional de 25%. E a outra situação que eu queria colocar, que é um precedente bem novo, eu acho que nos abre um leque, já que foi fechado a nossa porta em relação às outras modalidades de aposentadoria, da gente buscar esse adicional, essa ajuda, abriu-se um precedente no sentido de que aquele segurado que foi aposentado em outra modalidade, que ele retorna para o mercado de trabalho, que isso é uma situação que vem acontecendo, até porque as pessoas não têm condições de se manter não consegue se manter com os valores. Se ele se tornar com esta grande invalidez, como a doutrina chama, enquanto ele estiver trabalhando novamente, é possível se pedir uma transformação daquela aposentadoria por tempo de serviço, por exemplo, em aposentadoria por invalidez, e aí sim deferir o adicional de 25%. E esse benefício é incorporado na pensão, doutor? Não, esse benefício, como ele é concedido para essa situação específica, quando ele é convertido em pensão, a pensão não absorve esse adicional. Mas a gente não comentou aqui uma questão que eu queria comentar. O benefício somado do adicional, ele não fica limitado ao teto. Então, se o benefício com uma parcela do adicional já excede o teto, ele vai ser pago integralmente. Olha só que beleza. Tenho certeza que muita gente que está nos assistindo aí, né, doutor, foi muito válido esse nosso bate-papo esclarecedor e a gente até pode voltar a esse tema, não? Com certeza, né? Eu acho que a nossa sociedade, ela está, vamos dizer assim, envelhecendo, vamos dizer assim, né? Essa pirâmide, né? Exatamente. Então, essas questões da nossa longevidade vão exigir daqui a pouco que a gente tenha ciência que isso é uma conquista social e que a gente usufrua disso. E que a gente possa usufruir, exatamente isso. Falou o doutor Odilon Garcia Júnior e a doutora Jenny Silva sobre adicional de 25% na aposentadoria por invalidez. E evidentemente que muitas das pessoas que estão nos assistindo poderão usar dessas dicas aí que a gente deu hoje no nosso Atualidade Jurídica. É isso, doutor? É isso. Obrigado, doutora Jenny. Voltem sempre ao nosso programa também. Obrigado. Okay? Obrigado. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, então. Agradecendo sempre a sua preferência pela nossa audiência e esperando encontrá-los no próximo programa. Até lá!